Boa tarde a todos. Hoje o seminário Átomos tem o prazer de receber o professor Pierre. O professor Pierre é doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período de sanduíche na Universidade de Estrasburgo, na França. Também realizou pós-doutorado no Locker High Carbon Research Institute da USC, nos Estados Unidos, na área de Química de Hidrocarbonetos e Petróleo. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Ao longo de sua trajetória, recebeu importantes reconhecimentos como Young Scientist Award da TUAS Holac, o Young Talents in Science Award da SBQ e ACS e a medalha Walter Morse da SBQ Rio. O professor Pierre atua na área de Química, com ênfase em Físico-Química Orgânica, desenvolvimento pesquisas principalmente em nanotecnologia, nanociência, química reticular, materiais porosos, hidrocarbonetos, hidratos de gás natural e garantia de escoamento. Então, mais uma vez, muito bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo no nosso seminário. Pode ficar à vontade para iniciar essa apresentação. Mais uma vez, é um prazer aqui estar aqui no seminário do Átomos. O Átomos tem uma estrutura invejável de grupo, assim. Eu falo, pô, a gente tem que se inspirar no grupo ali, organiza seminários. Parabéns aí, poxa, todos vocês envolvidos. Então, contar aqui um pouquinho uma história, né? É, você deve estar se perguntando, por que Carioca Organic Frameworks? Parece um negócio meio maluco, né? Pedaço brasileiro, outro pedaço, que nem Pierre Motet Esteves, né? Fala, pô, esse cara fala bem português, bom francês, né? Mas assim vai lobo, cara. Então a gente vai, quer dizer, então você está curioso, né? Mas você conhece isso aí, não é? Ali que são uniões, né? Você junta os pedaços, você tem braças assim, essas coisas que tu monta um andaime, né? Até terminações, né? Só que a gente consegue botar, a gente consegue ter estruturas moleculares assemelhadas a isso aqui, como se fossem andaimes moleculares, né? Só que são, quer dizer, são equivalentes moleculares de andaimes, né? Isso aqui, por exemplo, é o MOF 5, que foi feito em 2004, 2005. Isso eu já cheguei a fazer lá no laboratório, nessa época, mais ou menos 2004, 2005. A gente fez com garrafa PET e telha de zinco. Tudo que abre o zinco, né, vira nitrato de zinco. Depois pegou garrafa PET, hidrolisou, pegou ácido tereftálico e fizemos MOF. Mas a gente até fez isso bem e os materiais são porosos. Interessante que assim, tem os buracos, quer dizer, a estrutura é basicamente vazia, né? Quer dizer, tem as paredes ali que segura e tem vazio, né? Na época lá, cara, muito tempo atrás, 2003, 2002, eu voltei dos Estados Unidos, no Brasil, de volta de Los Angeles, dia 5 de setembro de 2001, não é isso? 2001, né? Então, certamente foi depois disso. Aí a gente veio com um pouco essa ideia. Eu trabalhei com zeólitas, né, na minha tese de doutorado, estudar mecanismos dentro de zeólitas, o Glauco conhece essa história. E eu sempre gostei de materiais porosos, né, por causa da tese de doutorado. E eu comecei mesmo na iniciação científica com síntese orgânica. Não sei, vamos ver do carboneto, craqueamento catalítico. Eu era estagiário da Petrobras, divisão de catálise, de CAT. O meu orientador foi o Cláudio Mota. Ele era do DICAT, depois ele veio para a universidade. Mas aí eu fui o primeiro aluno dele, na verdade. Aí eu era estagiário, depois eu entrei já no meio do doutorado. E aí eu sempre gostei de carbocations e coisas por causa do Cláudio, de síntese orgânica, fazer síntese lá para produtos naturais, fazer síntese orgânica para produtos naturais. E eu fui contratado na verdade, como estagiário da Petrobras para poder fazer síntese de moléculas marcadas para estudar mecanismos de reação dentro de zeólitas, de carboneto. Então isso envolve carbocations, eu gostei de carbocations, eu acabei fazendo doutorado, pós-doc, e o doutorado sanduíche em superácidos e carbocations, tá? E aqui, cara, o que tem a ver Carbocation com essa história aqui? Né? Isso parece duas pontas que não se conectam, né? Mas se conectam sim. Mas de qualquer forma, eu gosto de materiais porosos, eu gerava esses materiais na época, tu deixava na umidade do Rio de Janeiro, o primeiro dia era cristalino, tinha porosidade, 3 dias depois, morto. Mortinho, mortinho da Silva, na umidade do Rio. Eu falei, cara, eu não vou nem começar a brincar com isso, porque, cara, eu não vou brincar, né? Já começa perdendo, tá? E aí vocês viram que esse negócio de MOF deu o prêmio Nobel do ano passado. Legal, um desses senhores, o Omar Yag, eu até conheço, que era meu concorrente um pouco na área, tá? O Omar Yag. Isso aqui é uma foto em 2015, eu tinha ido até visitar o laboratório em 2013. Eu tinha ido no encontro da ACS, aí eu apresentei os Carioca Organic Framework, que vocês vão ver aqui, a gente chama de COFs, né? Mas hoje em dia quem deu o nome Covalent Organic Frameworks, o termo COF, que vocês vão ver, foi o termo que foi cunhado pelo IAG, né, mas eu fico brincando com ele, né, dessa coisa. Só que a gente encontrou ali, almoçou junto, fui lá no laboratório dele, visitei, até ia passar um período lá, foi ganhou o Nobel, né? Isso aqui são
Na época lá, eu até falei com a Sani, que era fazer doutorado comigo, eu falei, Sani, leva os nossos materiais, tá vendo 2 potinhos aqui cheios de... Eu quero esfregue isso na cara do Yagi, que eu quero mostrar para ele como é que se faz coffee. Entendeu? Naquela época não tinha nem muito, cara, não tinha muito coffee, tinha publicar um de ácido borônico, coisa do tipo, e fazia assim 10 miligramas, 20 miligramas, eu falei, vamos esfregar no... Aí ele levou assim, você vai tirar uma foto com a fotinha aqui, né? Sérgio Reis, do doutorado, isso aqui depois a Renata fez tese comigo, vai aparecer as coisas, você tá na Alemanha, ela encontrou o Iag de novo, né? Então a gente tinha algum contato, né? Então ele, como eu comentei, ele criou ganhou o prêmio Nobel, porque fez um belíssimo trabalho com os MOFs, tá? Não sei se vocês viram a palestra do Nobel dele, né, ele contando, né? E ele falou que, inclusive, os morfos foram descobertos. Tinha uma aluna lá que falou, cara, pediu para trabalhar com ele, era professor novo na universidade. E aí a menina falou, pô, professor, ninguém me aceitou, né? Aí ele quase aceitou por pena e a descoberta da coisa que ela fez ali por acaso foi o que deu o prêmio Nobel para ele. Então é legal, né? Você sabe aquela aluna que foi. Ninguém do departamento queria, era uma estrangeira, etc e tal. Ele fala essa história bem interessante. Então, esses materiais são materiais equivalentes aos MOFs, só que completamente orgânicos. Você não tem íon metálico, né? Tá? Eu já te conto por que você tem um pouquinho de um quê carioca nessa história. Tá vendo? Então, se você pega. A gente, quer dizer, tu tem topologias, né? Dependendo dos bloquinhos de construção que você tem, você pode fazer arquiteturas diferentes. Tá? Tem uma área, inclusive, da matemática que estuda bem essas coisas. Como é que esses objetos se conectam, que eles chamam de tiling, né? Então, a arte de botar azulejo. Eu até fui conversar com o pessoal do IMPA na época para ver quantas estruturas ele podia fazer se eu tivesse um tetraedro, um triângulo, um bastão. E aí quer dizer, então aí tem o professor da PUC que é especialista nisso. Tá? Eu fui conversar com eles lá a respeito dessa coisa, que é uma área da matemática, inclusive. Tem tiling em 2D e tem tiling em 3D, né? Que você tem a arte de fazer essas matérias reticuladas em 3D periódicos. Né? Tá? Então você pode brincar um bocado ó, com os teus leguinhos, então é tipo um Lego molecular, tá vendo? Você pode, dependendo da pecinha que você tem, do formato da pecinha, você pode brincar e construir coisas diferentes. Tá? Mas por que o Pierre está chamando esse negócio de Carioca Organic Frameworks brincando? Né? Que a gente não é um cover de Organic Frameworks, mas só uma provocação aqui para. Vocês estão vendo ali provavelmente vocês sabem o que é isso, né? Um unicórnio, certo? Então todos conhecem, quer dizer, o que é unicórnio, todo mundo sabe exatamente o que é, mas alguém já viu de cara limpa? Provavelmente não, né? Pois é, existem alguns unicórnios, os unicórnios normalmente são uma entidade que traz coisas boas, então, organiza o caos, traz fama, fortuna, em várias culturas do mundo afora, os unicórnios é uma espécie de uma entidadezinha positiva, tipo a capivara de hoje em dia. Né? E aí existem unicórnios em química. Tá? Existe umas coisas que todo mundo sabe o que é, mas nunca ninguém viu. Tá? Então, existem alguns dos unicórnios, ressonância, conjugação, tem gente que não acredita em hiperconjugação, tem gente que não acredita em homo e lumo, entendeu? Orbitais de fronteira, ligação química, par de elétrons. Né? Será que você precisa fazer uma ligação química precisa de um par de elétrons? Né? Então, várias dessas coisas são coisas que a gente tem certeza que a gente sabe o que é, mas nunca ninguém viu muito bem. Né? Então, são os unicórnios em química. Eu tenho um unicórnio que eu gosto há muito tempo, que é a de aromaticidade. Então, eu sou um caçador de unicórnio. Entendeu? Olha uma coisa interessante. Eu estava interessado em sexo dos anjos. Você sabe, aquela coisa que cara, não interessa a ninguém, na verdade. Quando eu passei o pós-doc lá na coisa, eu tinha visto isso aqui. Ó. Isso é um carbo de cátion. Tá? Carbocatos são muito instáveis. Cabo de cátion devia ser o cão, né? Duas cargas se repelindo, devia ser muito mais reativo. Agora, não. Ele é muito menos reativo do que deveria ser. Se você pega o RMN dele, ele dá só um sinal. Você fala, pô, como é que você faz isso? Tu pega aqui, ó, bota butilítio, ele troca aí o iodo por lítio, perde brometo de fluoreto de lítio, aí perdeu aqui, fez um anel de 3 aqui. Depois você pega um saca-rolha aqui, tu arranca 2 flúor com fluoretos, né, fica o carbo de cátion. Esse cara só dá um sinal de RMN, quietinho. Fala, pô, calma aí, devia ter 3, né? 1, 2, 3 aqui, mas tu só tem um RMN e só tem 2 sinais de carbono. Você varia a temperatura, não é nem o equilíbrio químico. Ele é estático na temperatura, então é uma espécie estática. Basicamente é o seguinte, resumindo a história. E carbocátion, por exemplo, tem deslocamento químico, tá vendo esse carbono aqui, se fosse um cátion terbutilo, de 330 ppm, alto pra caramba. Esse não, é 35, 36. Muito baixo pro que deveria ser. Então é esquisitíssimo. Basicamente, tudo que você pode falar para benzeno, você pode falar para isso, porque o benzeno também é esquisito. Então ele resiste à adição. Então essa molécula, essa espécie é acusada de ser aromática. Um tipo de aromaticidade esquisito. Ele é mais
Quer dizer, não dá para entender a simetria também. Por que que só tem dois carbonos? Se você pensar em estrutura assim, mas se você pensar que eventualmente você possa ter esse tipo de ressonância no espaço, ao invés de ser no plano, no volume, tá? Então o pessoal chama isso de bisomoaromaticidade. Eu fiquei muito interessado, eu gosto de aromaticidade, que eu acho cara, eu acho que um pilar da química estrutural, que se tu bicar, basicamente teoria estrutural em química, vai ao chão, a gente tem que botar alguma coisa. Alguma coisa. Todo mundo sabe reconhecer um sistema aromático, a gente sabe reconhecer, mas a gente não sabe o que causa aromaticidade. É ainda uma grande questão em química. A gente não sabe por que sistemas aromáticos gostam de ser aromáticos. É uma coisa que as moléculas gostam de ser. Se por um lado, entendeu? Então eu fiquei muito curioso com essa espécie. Então, você vê, como ela simetriza, ela fica tetraédrica. Aí você entende um único próton e você entende os dois carbonos. Toda essa molécula, então, é acusada de ser aromática. É uma coisa que eu fiquei pensando o seguinte: você vê que é coisa de carbocato, né? Falei, cara, então olha só, aromático, todos os sistemas moleculares que podem ser aromáticos, às vezes gostam de ser aromáticos. E eles detestam ser anti-aromático. Então eu falei, cara, vou botar mais dois elétrons aqui. Se eu enfiar mais dois elétrons nessa historinha aqui, ó, tá? Ele vai ficar anti-aromático. E aí ele vai distorcer a geometria. E aí eu vou ter mais picos no RMN. Então eu falei, eu vou fazer um esquema anti-aromático para ver, fazer um sistema tridimensional, anti-aromaticidade tridimensional, que ele vai fugir para não aromaticidade. Ainda mais química orgânica gosta dessas coisas. Pode ser que eu esteja falando meio grego para vocês, né? Mas então, olha só. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui é em 2004. Ó. Aí a gente botou aqui butilítio, a mesma coisa, perdeu. Depois botamos, se botasse SBF5, faria o Dicate aromático. Falei, cara, vou botar mais um equivalente de butilítio, aí troca o outro por lítio. Ele perde de novo, vai botar dois elétrons aqui. Se você botar isso aqui, é a mesma coisa, dá dois elétrons aqui. Minha ideia era só ter isso, tirar um RMN e ter mais picos. Era isso que eu queria. Seu Japa. Esse que era o Eduardo Tanui, carinhosamente chamado como Japa. Então, e aí, pô, aqui no Rio é diferencial você ter o olhinho puxado. Lá em São Paulo, fazer isso não é. Aí ele falou, não, deu um pó insolúvel. Como assim? Ele, cadê? Aí eu fui lá no lixo, peguei o... E era um pozinho, falei, cara, isso deve ter... Foi razoável, né? Deve ter polimerizado. Eu fui e falei, cara, isso aqui é um cara que ele não pode eliminar, não tem como botar. Vai ficar radical, esse cara deve ter polimerizado. Mas como seria a polimerização disso, né? Aí, pô, eu saquei que essa polimerização daria um material poroso. Eu falei, cara, isso me lembrou zeólita Y. Eu falei, cara, é um carbono primo de uma zeólita Y. Eu falei, cara, que é um diamante meio poroso, né? Aí logo me conhece, sabe que eu adoro fazer conta de computador. Faço conta de mecanismo, mecânica quântica, sempre gostei. A primeira conta que eu fiz foi em 99. Não, 99, desculpa, né? 89. Ou 90, 1990. Aí eu falei, cara, que interessante, eu fiquei, eu faço conta em tudo. Né? Aí, quer dizer, então é assim que a gente esbarrou. Onde é que foi feito isso? Aqui, sexto andar do bloco A. Entendeu? Então, mais ou menos na época que o IAG estava descobrindo essas coisas também. Então, a gente meio distribuidor desses materiais. E eu procurando na literatura, não tinha nada, 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 nada. Depois o IAG, em 2007, ele publica alguma coisinha, em 2005, depois ele publica os dos ácidos borônicos, entendeu? E aí a coisa vai. Por isso que eu fui lá até visitá-la, etc. Pô, vamos... Eu falei, cara, não dá pra... Ele mesmo falou, cara, eu não sou químico orgânico sintético, eu não consigo fazer essas coisas. Eu falei, opa, é um bom nicho para emburacar, né? Porque eu gosto de síntese orgânica. Tá vendo? Só por curiosidade, tá vendo? Então isso aqui, ó, isso aí também leva a outras histórias que eu tô envolvido com alótopo de carbono agora, e outros. Mas tá vendo? Tipo um diamante poroso, né? Os poros são muito pequenos. Isso aqui é simulação, tá? E aí eu tinha um problema. Entendeu? Depois, às vezes tu não consegue fazer monocristal. Como que tu determina as coisas? Tu tem um pó, mas tu não consegue fazer nada. Não dá para tirar infravermelho, dá, né? Mas não dá para fazer raio-x. Se você não tiver monocristal, às vezes não dá para resolver para raio-x, não dá para. Dá pra fazer BT, dá pra fazer umas coisinhas assim, né? Que esses materiais porosos, né? Que eu pode brincar. E aí eu comecei, aí eu fui vendo trabalho de IAG também, né? Começou a brincar com outros, né? Os materiais porosos frequentemente têm três letras, né? Então tem materiais do Instituto Lavoisier, lá o Arthur trabalhou com um cara super importante, que vem até em setembro aqui, o Christian Serre. Vai, e aí, pô, entendeu? Tem o UIO66, Universidade de Oslo. Eu fiquei pensando, eu queria botar os nossos materiais alguma coisa. O RJ, a pessoa da PUC começou a fazer também. Eu falei, pois vamos da geografia. Aí alguém, foi o Raoni, ficou rio, depois eu inventei só para inventar assim, o acrônimo, mas
Às vezes as pessoas chegam no painel e estão nem aí interessadas no material, mas curtem o nome, né? Rio, é o nome mais charmoso que se tem. Tá vendo? Então, por exemplo, isso aqui para mim é um grande tetraedro, também como se fosse um carboninho. Então eu posso ficar brincando dessas coisas. Então, como eu falei, você pode brincar com diversas topologias, né? Então, isso aqui é matemática, teoria de grafos e tiling. Tá vendo? Carbono, frequentemente, né? Você pode ter 3D também, né? Carbono, frequentemente, o único jeito do carbono, não é a única maneira, mas frequentemente você ganha só a terceira dimensão botando um carbono saturado. Tá? Então, quando a gente fez, por exemplo, esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse carbono saturado dá a terceira dimensão. E foi um dos primeiros cofres que a gente fez, tá vendo? Foi um tridimensional com essa estrutura aqui, tá? Mas o problema é o seguinte, depois eu vou contar para vocês, a gente queria materiais bons, bonitos e baratos. Toda vez que eu apresentei esse negócio, isso, a zeólita é muito mais barato. E é mesmo, entendeu? Então, zeólita, carvão ativo, faço coisas que esses materiais não façam, né? Que se eu fizer de mesmo, tá mais otimizado, vai ser mais barato, né? Você pode imaginar o que você faz com um espaço vazio, né? Aqui é um esquenta para o congresso de adsorção, quer dizer, o que você faz com uma engradado, entendeu? Você organiza garrafas soltas, né? Fica muito melhor organizado, né? Que podem ter formatos diferentes. Aqui eu já estou no embalo, que hoje vai ter defesa de tese do meu aluno aqui, depois tem um embalo pós o after defesa aqui, né? Tá vendo? Então, olha só, por exemplo, ó, tá vendo? Isso aqui é a cara do material. A gente usa uma engranadinha dessa, reação, você mistura. Como é que mistura? Cara, cristalizar que foi difícil, né? Você precipitar uma coisa, cristalizar que é difícil. Mas tem um macete, esses materiais é o seguinte, você tem que dissolver tudo, tem que estar tudo bem dissolvidinho no começo. Também de cristal, tem que ter materiais cristalinos. Também os dois fotinhos aqui que tinha, a gente fez logo esse... Parece ter muito aqui, o material é pouco denso, né? Então ele tem um volume grande, né? Mas aqui deve ter o quê? Sei lá, meio grama de coffee, um grama no máximo de coffee aqui. Esse foi um dos primeiros que a gente fez, tá? Aqui o que eu tinha desenhado, esse material, era quando botei, eu lembro que a primeira vez o Cláudio passou num post eu apresentando lá em 2000 e, sei lá, bem 2009, uma coisa assim, no SBQ, uns resultados iniciais, e falei, cara, isso vai ser caro. Concordo, quer dizer, então, a zeólita é melhor, não sei o que lá, né? Aí eu falei, cara, mas catalisador pode ser caro desde que ele faça o serviço e não desative, certo? Em catálise, sabem que, entendeu? Se ele fizer conversão, se tiver que sacrificar alguma coisa, pode sacrificar um pouquinho de conversão, mas desde que ele seja seletivo, só não detone teu reagente, entendeu? Mas você não desative, você pode só... É questão de desenho, de engenharia, para você aproveitar bem o catalisador, né? Mas uma das ideias que eu tinha falado aqui, eu falei, a parede ela pode ser desenhada para fazer coisas, né? Porque assim, só absorver... quer dizer, eu nem vou falar tanto aqui hoje sobre isso, mas só absorver, carvão ativo é ótimo, né? É bom absorvente pra caramba, né? E é orgânico também, e é muito mais barato, entendeu? Eu falei, cara, não é só absorver, sempre o meu desenho foi, vamos tentar absorver e fazer alguma coisa com o que está absorvido, né? Pensando que eu acho que é o grande futuro dessa coisa, especialmente se você puder usar, de certa forma, energia solar, ou entendeu? Usar luz para fazer isso. Tá? Mas aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma capacidade de desenho, uma coisa que você tem, ó. Tá vendo aqui, ó, os oxigênios aqui? Aqui eu falei, cara, isso é um sítio de coordenação para íons metálicos. Então eu pensei aqui, ó, vamos desenhar materiais. Tá vendo? Você tem essa carinha aqui, tem várias carinhas, mas são pós. A gente está trabalhando agora, até o Rabi, a gente está fazendo membrana desses materiais para separação de gases, fazendo várias outras coisas. Tá? Mas no sistema de poros aqui, a ideia aqui era poder botar algum metal aqui para o metal mordiscar alguém. E meu desenho aqui sempre foi o seguinte, ó, o sistema pi estendido que pudesse jogar luz, ele vai para o estado excitado, transfere essa energia para o íon metálico, bota, sei lá, metano, tu bota alguém que é muito pouco reativo, entendeu? E ele consiga fazer alguma coisa interessante ali dentro. Tá? Sempre foi um pouco o desenho, tá? Então, e para mim isso aqui, tá vendo? É um triângulo, tá? A pecinha, então, tem formato triangular e a conexão entre eles, quer dizer, a junta, o que junta ali o macho e a fêmea, né, são os grupos funcionais. E a reação química é a ferramenta que a gente usa para parafusar, toda a porca no parafuso. Né? Então, para mim, ó, o par de elétrons aqui do nitrogênio é o parafuso, então, a carbonila que vai reagir, entendeu? Para formar uma imina. Entendeu? Também tem um macete. Essas reações, se você tentar fazer reação irreversível, você tem até materiais porosos, mas são amorfos. Tá? Para você escolher bem a conexão que vai juntar os pedaços, é importante você ter reversibilidade. Então, se a reação não for reversível, você vai polimerizar e não vai voltar atrás se tiver defeito de estrutura, aí fica um material amorfo. Então, o macete, você está tudo dissolvidinho no começo, tá?
Isso é a regra do jogo. Então, tudo dissolvidinho no começo, tudo em solução, mistura devagar a solução, aí deixa ele devagarzinho crescendo o cristal. Aí tem os macetes, a gente bota um bloco que falta toda uma continuação que a gente chama de um modulador. Aí ele junta, aí depois se arrepende, volta, a reação reversível te permite isso. A reversibilidade, que na área a gente chama de DCC, Dynamic Covalent, o outro seu eu esqueci o que é, mas, entendeu? Mas essa reversibilidade é importante, porque se ele junta e depois, tipo assim, você comprou um móvel, imagina, você comprou um móvel, sei lá, da Mobile, uma coisa assim, né? Aí tu pegou e juntou lá, você mesmo tá montando. Aí quando você vai botar aquela última peça e não tá encaixando, você descobriu que tu botou alguma peça lá no começo errado, ao inverso. Aí, putz, aí ficou com defeito. Aí, se você colou com cola, ou joga fora ou quebra aquele negócio. Mas se puder desparafusar, vai dar trabalho. Desparafusa tudo, bota a peça que você errou do leite certo e corrige que vai ficar bonitinho. É mais ou menos o que acontece com esses materiais. Mesmo com o MOF. Ele tem que ir e voltar. Esse é o segredo. Nucleação lenta e reversibilidade. Constante de equilíbrio boa é em torno de 100, mais ou menos, só para você saber. Entendeu? Se botar muito baixa, muita reversibilidade, não dá o material. Entendeu? Aí você tem pouco rendimento, né? Então, a constante de equilíbrio desse equilíbrio químico tem que ser em torno de 100, mais ou menos, que dá para ter material e tem que reversibilidade para correção de erros. Então, todo mundo que está tentando fazer, eu sei que tem um ou outro, o Thiago está tentando fazer, cara, o Pedro Arroio tentou fazer os negócios lá, tem materiais porosos, mas são porosos, mas aí ele não consegue, às vezes, não necessariamente é ruim, não, mas às vezes ele não consegue ter o raio-x, aí os referi ficam perturbando a gente por conta da não reversibilidade, tem que ter reversibilidade, tá? Mas uma coisa que eu tinha aqui, eu sofria muito com essa molécula aqui, ó, que eu levava umas 5 etapas de síntese para fazer, e tinha uma etapa ali que sempre dava errado, cara, que tinha 10% de rendimento, era um terror, né? Entendeu? Então, depois era muito trabalho, eu falei, cara, aí eu lembrei de zeólitos também. Zeólitos você tem 200 e tantos tipos. Pai, quais zeólitos que a gente tem? Top 5, não tem? É bom, bonito e barato, tem que fazer com tanto. Aí eu falei, cara, eu preciso de pensar em blocos de construção baratos, porque essa coisa do custo sempre vai ficar me perseguindo. Eu falei, cara, será que eu tenho moléculas muito baratas, coisas muito baratas que eu consiga fazer em 1, 2 etapas? Então, que nem química, síntese orgânica, eu posso fazer uma molécula em 50 etapas, mas eu posso fazer ela entendeu, em 2, 10 etapas. Então, química medicinal, para o fármaco ficar viável, eu tenho que fazer em, no máximo, 10 etapas de síntese. Então, eu não posso fazer muitas etapas de síntese, né? Então, aí a minha briga é tentar achar os top. A gente estava brincando com diversidade pra caramba, tinha várias moléculas, né? Essa aqui eu falei, cara, isso aqui é uma hidrazina ainda, que era controlado pelo exército para fazer uma redução ali, era para uma chatice. Tá? Aí eu falei, cara, vamos deixar. Eu tenho, mas vamos deixar isso meio de lá, vamos tentar baixar bom, bonito e barato. Mas que eu curti era isso aqui, ó. Tá falando da hidrazina, ela aqui. Hidrazina, o exército controla, eu sei fazer. Tu faz com água sanitária, ureia, soda cáustica e gelatina de cozinha. O exército não vende, eu faço. Tá? E aí. Ah, é? Ih, cara. Mas tem na internet essa receita. E aí, hidrazina. Eu posso. Também é o meu bloco, que tem 2 pontos. Tá vendo? Por exemplo, é um que eu gosto aqui é derivado de fenóis, tá vendo? Se eu botar 3 formulações aqui, ó, tá vendo? Eu posso botar e faço materiais 2D em 2 etapas. Então eu consigo fazer um material nano em 2 etapas, ao invés de 6 etapas. O rendimento vai caindo, é uma sofrência. Então, se tu conseguisse fazer em 1 etapa, seria melhor ainda. Se eu pudesse não ter que fazer isso aqui, que eu faço, eu pego fenol, faço isso, e aí eu faço o coffee. Então, eu faço em 2 etapas. Mas se eu pudesse comprar, e agora já até vendem. Tá? Quer dizer, os blocos, né? Melhor ainda, né? Chega uma etapa, você chega onde você quer, né? Que é para brincar. E aí, esses materiais, só que esses materiais aqui, tá vendo? Eles são, esses coisas derivadas de fenóis são bons. Não tem a tridimensionalidade, mas você tem ele em camadas. Então, eles têm uma topologia parecida com aquela coisa de churrasco. Hoje eu tô bem festeiro, né? Cerveja, grelha de churrasqueira, aquela chapa moeda, né? Que a pessoa chama, grelha moeda. Tá vendo? E tem essa topologia. Se você para pensar. Ele tem essa célula unitária aqui, essa célula de repetição, tá vendo? Ela vai repetindo no espaço. Eu tinha um problema quando a gente sintetizou isso, eu simplesmente não tinha referência, não tinha com o quê. Eu tirava o RMN, e aí? Entendeu? Eu tirava o vermelho, e aí? Entendeu? Eu não tinha com o que comparar. Eu falei, cara, vou pedir ajuda ao senhor Schrödinger, David Schrödinger, que a equação dele fez 100 anos em fevereiro desse ano, da mecânica quântica. Então a gente sempre gostei de cálculo, tudo que eu. Aí eu falei, em vez de eu ficar olhando tabelas, eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular essa porcaria de primeiros princípios ou cálculos de FT, vou calcular os espectros, as coisas que eu possa medir e vou comparar. Aí assim, bateu, para mim tá bom, entendeu? Se deu boa comparação. E aí é melhor ainda, que ainda tem porquê que as coisas são. Esse pico aqui é dessa distância, esse RMN aqui é desse negócio, essa vibração é dessa. Então eu sempre uso o cálculo como meu. Para me dar backup na interpretação desse material. Que eu obtenho pó, às vezes é um terror, cara. Coisa de materiais é isso. Fazer não é difícil. Caracterizar, que dificuldade, certo?
Tá vendo? Então, ó, nossos materiais têm um pouco essa topologia. Tá vendo? Quer dizer, esses 2D, tá vendo? Então eles têm essas caçapas aí, e é que nem grafite, só que é um grafite furadinho. É como se você tivesse. Cada folha tivesse seus buracos, e o buraco eu controlo o tamanho, porque eu controlo a pecinha. Tá? E aí esses canais aqui, sabe que esse dia a gente descobriu que essas coisas esfoliam bonito, né? Então você tem tipo um grafite, fica parecendo aquela cadeira, sabe aquela cadeira de balanço que você tem aquela. Da vovó, não tem aquela. Eu esqueci o nome daquele negócio que é. Mas aquela cadeira de balanço bem gostosa, assim, entendeu? Então você tem uma folha daquelas voando, assim, tá com evidência desse negócio. Dá para esfoliar esses materiais. Tá? Então a gente tem um grafeno, na minha opinião, é a minha provocação que tem aqui, do outro slide aí, que a gente está fazendo um upgrade nos grafenos, tá vendo? Upgrade de grafeno. Então a gente tem como ter essas folhas. Cara, o que elas fazem? Eu sei lá, entendeu? Então, mas tenho certeza que os físicos sabem, né? Quer dizer, eu posso imaginar algumas coisas bacanas que elas fazem, catálise, tá vendo? Mas então, a gente está explorando. Eu até parei de variar muito a estrutura, porque senão a gente fica com uma diversidade muito grande, a gente está tipo no Rio 74, entendeu? Eu falei, cara, gente, vamos parar de fazer muito. Vamos pegar os que a gente faz bem, vamos ver o que eles fazem. Né? Antes de querer. Só quem tudo quer, nada tem, né? Então a gente fica querendo fazer tudo de tudo. Cara, aí você tem que escolher. Eu falei, vamos escolher os que a gente faz bem, de maneira bem competente, e vamos ver o que eles fazem, né? Tá vendo? Então, por exemplo, tá vendo? Então, cara, na verdade, tem aqui. A gente tá quase em todas as janelinhas aí, a gente tá brincando. Né? Aí depende de ter mão, né? Uma das coisas que sempre interessa, apesar de eu não acho, não é nem o grande coisa, é captura de CO2. Muita coisa captura CO2, né? Mas isso aí sempre é o tema popular, digamos assim, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente olhou, até publicou mais recente, a gente está vendo assim, você lembra que aqui é a regra seguinte, por que é Rio 12? Entendeu? Eu falava assim, alguém me fazer doutorado, eu falo, olha só, tu vai ficar com a série 10. Então, a gente desenhou, a gente fez uma tabelinha lá, eu tenho mais um, aí quando entra um aluno assim, ó, tu vai fazer o COF tal, o COF tal, eu basicamente eu atribuo às pessoas, mas só para vocês entenderem, o 11 eu botei de propósito, o 10 não tem hidroxila, é só o fenil, o anel. Então, o 11 tem uma fenila, o 12 tem duas hidroxilas, quer dizer, resorcinol, e o 3 tem três hidroxilas. Né? Aí a gente fez esses três materiais, vou mostrar aqui rapidinho. Aqui, deixa eu mostrar aqui isso aqui é captura. Cadê meu? Eu apaguei uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Pensei que tivesse repetido, eu apaguei um slide. Mas a gente tem. Eu acho que vai aparecer mais lá embaixo. Tá vendo? A gente, por exemplo, a gente botou aqui vendo as coisas assim, a capacidade de captura. Tá vendo? Isso aqui é isotermo de captura de CO2. Eu tinha isotermo lá, o raio-x, para vocês verem, mas pode ser que esteja lá embaixo. Eu andei mudando umas ordens de slide. E a gente viu quanto que você tem de CO2 capturado, a gente viu que tem uma correlação linear. Tá? O 11, o 12 e o 13, isso aqui é uma outra experiência que a gente fez, mas parece correlacionando com o número de hidroxilas. Uma, duas, três. Né? A conclusão, a gente descobriu que essa coisa gosta de. CO2 é a molécula mais carbonilada que existe. Né? Tem 3 átomos e 2 carbonilas, para pensar. Tipo, é a molécula carbonila. Né? As coisas carbonila gostam de sentar em carbonila. Que nem gelo seco não gosta de. Um com o outro, não é líquido, etc. Tal. Você bota um negócio e sempre, CO2 sempre corre para carbonila, entendeu? Para fissorção, né? Tá? Quando a gente sabe isso, a gente fez conta, né? Tá vendo? Absorve aqui, absorve contas de FT periódico, é o que gosta dessas coisas. O Glauco também, né? Eu fui lá na física com o Rodrigo Capaz aprender a fazer essas contas lá com o pessoal lá do Departamento de Física de Sólidos, né? Aí o Alexandre Amaral, também lá da Federal de Juiz de Fora, me ajudou bastante, colega meu de turma. Turma não, é que foi meu calor, na verdade. Tá vendo? A gente vendo aqui as adsorções, as energias, o calor de adsorção. Então a gente tem uma noção mais ou menos que tem, né? Então, tá vendo? Tem o CO2. Esse aqui é o CO2, só para você entender a dimensão do poro em relação ao CO2, né? Você pode desenhar materiais menos ou mais porosos, depende da coisa aqui. Né? Uma coisa que eu sempre comentei com vocês é essa coisa de absorção de luz. Então, eu procurando blocos de condição, estou sempre procurando triângulo, moléculas que pareçam, que dá para fazer coffee, que tenham geometria bem coisa que eu posso comprar assim, no mercado. Assim, tá? Isso aqui ó, é pararosanilina. Isso eu comprei na americanas.com antes daquela crise. 25 gramas, 5 gramas, R$ 25, chegou pelo americanas.com, veio do Meyer. Entendeu? Então, você vê. Que legal, é um carbocátio, tá vendo? Depois, será que dá pra fazer um material assim? Eu falei, pô, vamos juntar isso aqui, ó. Pra mim é um triângulo. Se eu juntar com um triângulo, você vai ter, tá vendo? Um triângulo assim, ó. Tá vendo? Com um triângulo assado, você pode fazer a estrutura com essa topologia. E é mó barato essa molécula, porque isso aqui é um corante. Parece que aquele corante de caneta, aquela caneta azul, é isso aqui com, acho que com metila. Tá vendo? Fucsina, você tem uma metila aqui, é barato. Você acha super barato. Você faz até em lata de sardinha, isso aqui, entendeu? Então você pega isso aqui que é mais chatinho fazer, só por causa do solvente. Mas você pega e faz já, isso aqui é a série Rio 70, que é mais barato, que ele é um coffee carbocatiônico.
Entendeu? E melhor ainda, esse bicho, cara, absorve tudo em tudo quanto é comprimento de onda. Então é mó barato. Porque ele é um corante, mas um corante estendido vai absorver, cara, tudo, né? Ele já absorve. Entendeu? Ele estendido vai absorver tudo, né? Então, a minha ideia sempre foi ele jogar energia em cima dele, luz, energia solar, sei lá, entendeu? Ele vai para o estado excitado, pega essa energia e de alguma forma termina essa energia no poro lá. Já até andou brincando, ó. Ah, não, eu apaguei um montão de slide, eu não estava querendo falar muito, que eu sou muito falador, vocês perceberam. Eu apaguei um slide, mas esse material ele é condutor, claro que ele é condutor, né? Ele tem íons, ele tem um contra-íon no poro, né? Então ele é condutor, ele tem band gap óptico tinha 2 pontos alguma coisa elétron-volts, tá? Tem condutividade lá, de medir a condutividade elétrica dele lá, aquele 4 points, não sei o que lá, tá bem bacana. Cara, é melhor do que aquele plástico que a gente usa para HD, que é o poliacetileno. Ele é melhor do que o poliacetileno como condutor orgânico. Ele é um semicondutor orgânico, é poroso. Isso pode ser que apareça aqui, só não apaguei, que eu falei, eu tava com medo de falar muito, já tá acabando meu tempo. Também, então, esse é um material, por exemplo, que eu gosto muito, porque ele é basicamente feito quase de tinta de caneta Bic, entendeu? Não é exatamente, mas quase. Se você achar trabalhar com ele como corante, cara, imagina, a vidraria fica toda colorida, né? Tudo que você fizer depois sai colorido, tá? E uma coisa que eu vou passar rápido é o seguinte, aí eu falei, cara, tá bom, a gente consegue fazer um montão de coisa. Aí veio a pandemia, né? Aí, pô, na pandemia, né? Aí eu tô vendo lá, entendeu? Vocês devem conhecer isso aqui, né? Teus filhos, teus irmãos, o pessoal jogando esse joguinho Fortnite, né? Eu tô vendo durante a pandemia, meus filhos lá eram adolescentes, começo pré-adolescente, jogando esse negócio, ficava louco, quero matar eles, né? Eu falei, ó, meu jogo é mais interessante que o teu, né? Eu falei, isso aí eles ficam dançando tudo juntinho, é porque o esqueleto ali, eu falei, são triângulos, eu tentando convencer eles de matemática era maneiro, né? Que eles queriam ficar jogando videogame, ao invés de estudar remoto, que era mais aquelas aulas remotas, realmente ninguém merece, né? E aí eu falei o seguinte, aí eles ficavam toda hora pedindo dinheiro pra trocar roupinha do bonequinho ali, né? Aí, pra trocar os skins, aí, poxa. Aí eu falei, olha só, aí eu fico assim, eu falei, esses bonequinhos ficam dançando por causa disso. Eu falei, pra mim, ó, se você trocar o skin, você muda o personagem, né? Eu falei, pô, será que se eu trocar o skin do KOF, entendeu? Pra mim são triângulos, tetraedros, eu vejo muita topologia, né? Será que o personagem muda se eu brincar de trocar essa coisa? Tá? Então, quer dizer, então a gente começou a pensar, eu encomendei para um aluno meu de doutorado, tá até em Montpellier, na França agora. Tô feliz lá que eu publico uns artigos na Nature, etc. Dessas coisas. Aprendeu com a gente, tá ensinando lá o pessoal do Guilherme Morin, que é lá em Montpellier. Aí a gente falou o seguinte, cara, para mim eu quero o seguinte, eu quero que tu faça um skin pro KOF. Quero o seguinte, ó, de tudo que eu posso botar aqui tem formato triângulo, como é que eu faço para gerar KOFs? Eu quero saber se esse negócio é bom para pegar CO2, pegar sei lá o quê, né? Então ele fez isso. Tá vendo? A gente até escreveu um código, para quem quiser brincar disso, a gente escreveu um código para você construir os KOFs. Eu construí de maneira meio artesanal. Ele fez um negócio mais inteligente, que dá só os blocos, a estrutura sai montada um CIF bonitinho, assim, redondinho para você, open source, só, entendeu? Pegar ali, entendeu? Baixar e usar mesmo, melhorar, etc. Tal. Então você consegue construir esses materiais periódicos, tá vendo? Com esses comandos. Então você fala, olha, define a geometria que você tem, né? Você fala, ó, junta um bloco com uma coisa ali, e ele te dá o CIF. Aí a gente pode fazer contas. Era pandemia, não tinha como ir para o laboratório, mas então a gente até fez uma parceria com o pessoal da IBM, né? O pessoal da IBM começou a ensinar bastante a gente essa coisa de machine learning. Falar, estou interessado nisso. Falei, cara, eu não consigo me garantir muito nisso. Eu gosto de computador, mas isso é uma área à parte, né? Falei, se o pessoal da IBM te der essa moral, os cofres eu garanto. Então ele foi, emburacou nisso e foi bem, né? E aí também, a gente bota assim quase uma palavrazinha em Python, também é Python. Te dá os nomes dos blocos. Você pode até criar o teu num programa desse qualquer. Aí você bota um átomozinho que é a conexão, ele lê aquele teu input e gera qualquer estrutura que você possa botar e você pode simular com. E a gente fez isso, né? Simulou com. Tá vendo? Você pode ficar brincando com as diversas estruturas. Substituinte, se eu botar nitro, não sei, brincar quase de um Hammett, né? Com relação de Hammett para materiais sólidos, né? Então, aí você bota, faz dinâmica molecular com. A gente usa muito CP2K, né? Quanto expresso, coisa do tipo. Eu estou gostando muito de CP2K. Então, gera figura, otimiza, faz dinâmica Bohr-Oppenheimer, aí otimiza depois de novo e aí calcula as propriedades das diversas maneiras. Aí você pode ver, ó, se tem material, que essas coisas podem interpenetrar, as complicaçõezinhas, tá vendo? Aí você vê o papel de penetração no tamanho de poro, na densidade, você pode ver todas as propriedades que esses materiais podem ter. E aí tem esses gráficos aqui, né, você pode ver, o impacto de se empilha assim, empilha assado. Né,
Então, se ele empilha a, né? Ou se ele escorrega um pouquinho assim, fecha os poros, né? Aí, enfim, você pode calcular tudo que você quiser, né? Lembra que era pandemia, né? Aí depois a gente corre atrás para ver, ó. Ah, botar grupo funcional aqui, mudar aqui o. Então, botar grupos aqui pendurados, ou mudar o bloco aqui, como é que mexe, por exemplo, na captura de CO2. Ele focou muito na tese dele, captura de CO2. Tá? Aí, tá vendo? Botar na parede ali, botar um grupo X, botar metila, etila, butila, amino, CO2, quer dizer, o que que aumenta ou diminui, entendeu? A capacidade de CO2, aí você tem um montão de estrutura, computador, né? Te dá resultado de montão, aí você vai analisando. Resumindo a ópera aqui, tudo é muito parecido, depende basicamente de coisa, exceto uma coisa aqui, ó. Se olhar aqui, tá vendo? Tamanho, ó, capacidade de captura de CO2, tá? Flúor, se você botar flúor no coffee, ele dá uma coisa interessante. Depois você até levou um trabalho que a gente até publicou, tá em submissão, tá submetido. Falei, cara, então, flúor é sempre esquisito, né? A regra, você pensa uma coisa pro flúor, bota ao contrário é o que acontece. Tá vendo? Todo mundo se compõe de um jeito, flúor é diferente, para variar. Aí eu pensei o seguinte, falei, será que a gente não pode inverter a brincadeira? Será que esses materiais de coffee são bons para dissolver freons? Aí a gente usou esse material para freon, funciona bem. Então, porque aí o flúor não está no coffee, mas são duas coisas orgânicas, não está na outra molécula. Aí ele pega bem, tem seletividade para ser, tipo, submeteu isso, tá lá em, já vai e volta, coisa do tipo, né? Então, o material pega bem freons, né? A Giovana está aqui, por exemplo, está brincando agora, pô, a gente vai tentar ver se são bons dissolventes de PFAS, aqueles perfluorinated alkane sulfonates, que a gente sabe que esses coffees são organofílicos, alguns deles são organofílicos, né? Então, tá vendo? Então, flúor aqui foi um negócio legal. Então, a gente fez e tá funcionando legal. Então, a gente tá usando esses materiais como experimentalmente, tá? A gente começou da teoria, mas a gente falou, olha, eu acho que vai dar legal para flúor. A gente até uma colaboração com um pessoal de Portugal, lá da Nova de Lisboa, tá? E aí eles fizeram as medidas de isotermas de adsorção de freões, vários tipos lá, experimental, a gente tinha as coisas, juntou, aí publicamos, né? Então, topologia, dá para brincar um bocado, né? Mas tem muito dado aqui, eu não vou entrar nessas coisas, é só para vocês terem noção que a gente pode calcular qualquer. Ah, apareceu o slide que eu estava procurando, lembra do material, naquele joga para lá para cá, desculpa. Mas, então, um negócio super interessante, ó. Então, você consegue desenhar materiais, tem material que possui mecânica quântica, né, para ver band gap, coisas do tipo. Olha que legal, olha, tá vendo? Isso aqui ó, é isoterma idealizada. Como é que a gente faz isso? O grão canônico gera isoterma teórica, né? Para fingir que é experimental, eu jogo nos programas ó, que a gente faz regressão para BET, aí eu obtenho que seria a área idealizada, né? Se o material sem defeito teria aquilo ali, tá vendo? Aqui, ó, essa aqui é a isoterma idealizada, material perfeito, essa aqui é experimental, ó, nada mal, né? Tá vendo? Tipo 1, distribuição de poro prevista, 10 angstroms, lá, teórico 9,7, pô, nada mal, tá vendo? Aí aqui é uma coisa legal, tá vendo? Absorve, cara, todos os comprimentos de onda. Semicondutor, 2,9, 2,5 não. Condutividade, você tem ideia, se botar dopar ele um pouquinho de iodo e dar uma boa condutividade, esse semicondutor orgânico, capacidade alta de captura de CO2, né? Eu acho que é por conta do carbocátio. Carbocátio são ácidos de Lewis, então eles gostam daqueles pares de oxigênio, tá? A gente até usou, e aí só para terminar, usou isso até como sensores. Então a gente pegou, olha que cara, eu consigo. Essas coisas são hexagonais, né? Eu consigo ver uns hexágonos aqui, mas eu fico sempre na dúvida se são os olhos da fé, né? Que às vezes você quer ver ali uns. Entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui foi também fruto da Covid. Foi o coffee que a gente melhor cristalizou. Porque a gente botou a reação, somente fica 3, 4 dias. Aí quando a gente ia lá, coisa, o cara falou, cara, eu tô com Covid. Era o Fábio, que tá até agora com o Cláudio Mota de novo. Aí ele, poxa, eu tô com Covid. Eu falei, cara, tu fica aí, eu fui lá, só desliguei e deixei a reação dele lá. Ficou 15, depois 20 dias, etc. A gente pegou uma cristalinidade absurda, a gente botou aqui na. Aí eu fui em São Carlos para participar de uma banca, eu tava conversando com o Chu, o Oswaldo Novaes lá, que mexe com esses sensores, tipo de glicose, né? Eu boto aqui uns polímeros aqui. Eu falei, cara, tem uns materiais interessantes, tu quer testar aí? Ele, manda aqui, eu mandei o Eppendorf pelo correio para eles, botaram lá, falaram, fizemos um teste aqui de pesticida, pegamos a urina mesmo das pessoas no hospital lá, botamos, cara, o eletrodo tá funcionando. Eu falei, mas parecido, como é que é em relação à concorrência? Eu falei, tá dando uma surra na concorrência. Aí a gente até publicou aqui, eu nem sabia que essa revista tinha esse impacto tão boa, entendeu? Até cai para trás quando... Entendeu? Mas você vê, então a gente botou ali, cara, é mó barato, ela é seletiva, assim, de vários pesticidas,
Aí tem uma relação estrutural interessante. Os pesticidas, você bota vários, pode ter vários pesticidas. Aí dá positivo que é positivo, dá negativo que é negativo, mas ele detecta coisas que tem o tamanho mais ou menos você vê um hexágono, né? Da lateral do hexágono. A molécula que encaixa ali direitinho, ele dá sinal. Os outros não pegam, né? Fizeram vários testes. Olha lá o material, tá vendo? Ó, é uma boa, BT, bonitinho, tá vendo? Olha, quanto que eles aguentam? Ó? Não, aguenta bem até uns 400, tá vendo? Já fez aqui 250, o raio-x fica decente. Se tratar 250 graus, 300 graus, vai tirando raio-x, depois disso o raio-x começa a ficar meio feiozinho, né? Tá? Aí até saiu notinha aí na coisa da USP. Esse é o Fábio, talvez vocês já tenham visto ele por aí. Da casa, né? E para terminar mesmo, tá? A gente até usou isso aí, falou, cara, vamos usar isso aí para pegar micropoluentes e tudo. Era um projeto que assim, de coisa sanitária, que a gente botou CAPES Portugal, aí tinha botar em química e viu que não tinha química, mas tinha engenharia sanitária, falei, vamos nessa aí, vamos pegar água lá do Rio Tejo. A gente botou, fizemos os materiais, é um pessoal especializado em líquidos iônicos, então a gente gosta muito de coisas iônicas, entendeu? Então tem cofres, você pode ter cofres neutros, cofres iônicos, em que a estrutura é positivo e tem um ânion no canal, você pode ter negativo e um cátion no canal, e você pode ter até ele ser positivo e negativo, zwitteriônico, o próprio coffee é zwitteriônico, né? Aí brinca, aí a gente fez isso aqui para pegar micropoluente, coisa que os tratamentos não pegam, né? Resumo da ópera, aí fizemos as isotermas aqui de líquido agora, né? Então a solução, capturando e dosando aqui, 2 carinhas aqui, aí determinar o que é máximo, constante, etc e tal, tá? Mas uma coisa que você me perturbou, e a última coisa que eu queria falar, era o seguinte: a gente fica comparando, tantos miligramas por grama, quantos miligramas por grama. Teu absorvente tem massa diferente, tem peso molecular diferente, mas não dá para compreender cientificamente. Se você compara coisa miligrama por grama, tu tem que transformar em mol. Eu gosto de base mol e mol. Se você olha aqui, um poro, esse aqui é o Rio 55, tá vendo? Se você olha dentro da célula unitária, tem um poro por folha. Tá? Então, isso aqui tem uma fórmula molecular, tá vendo? Eu posso dividir, então eu transformo assim, o material pegou tantos miligramas por grama de adsorvente. Falei, vamos fazer quantos mol de poro eu tenho, entendeu? Quantos mol de célula unitária eu tenho, para comparar assim, quantas moléculas eu tenho. Aí quando você faz essa conta aqui, coisa que não pareceu muito lógica, aí tá vendo aqui a capacidade de loading por poro, aparecem os números aqui, que eu acho que estão aqui bonitinho. Ó, tá vendo? Você tem 76% dos poros, tipo, 3/4 dos poros estão preenchidos com um cara, tá vendo? Aí você começa a entender aqui, um desses carinhas aqui, é o nome aqui, o clorofenicol e esse, não sei o que lá. Aí você vai ver que tem uns que entram, tem uns que entram bastante, tá vendo? Ele pega um de cada 3. Lembra que essas, por folha, né? Então pode ser que uma molécula dessa esteja assim, enfiada naquele buraco, ocupando algumas, né? Mas ó, esses números me chamam muita atenção. 0,32 para mim é um terço, entendeu? 0,76 é um quarto, entendeu? Esses números muito assim, sabe, chamam muita atenção. E o melhor ainda, quando você olha aqui o tamanho do poro, as coisas começam a entrar em retas, tá vendo? O que o senhor Lavoisier falou pra gente há muito tempo, né? Você não pode comparar as coisas em grama, tu tem que comparar as coisas, tá? Então é legal, aí a gente vai entender que esse cara aqui, ó, é apertado o poro para ele, no poro maior você tem os laterais, tá vendo? Aqui é a estrutura experimental não do coffee, esse é idealizado, mas do fármaco. Você vê que ele encaixa certinho nos cantinhos, tá vendo? Então, ou seja, desculpa, eu passei um pouquinho do promissores foram descobertos aqui no bloco A, ou co-descobertos aqui no bloco A, e por isso que eu fico brincando, que são os Carioca Organic Frameworks, né? Que tem um cheirinho carioca aqui. Apesar do Iag lá, sou covalente, não sei o que lá. Né? Eu falei, Iag, você sabe que eu te mostrei isso aí. Foi mais ou menos ao mesmo tempo mesmo. Entendeu? Ele falou, cara, foi nessa época mais ou menos, 2003, 2004, 2005, que saíram esses negócios. Mas se vocês ficarem felizes, saber que a gente tem um material made in Rio, né? Entendeu? Made in fundão. Melhor ainda, made in fundão. Entendeu? Pô, aqui Thiago chegou a usar, né? Os materiais deu resultados interessantes, né? Aí tá sempre naquela briga de scale-up. Fala, pô, eu quero um grama aí, cara. Pô, um grama. Tem que suar a camisa, né? Pra conseguir um grama. Me dá um grama de grafeno aí, me dá um grama de nanopartícula. A gente faz nosso. A gente agora tem que conseguir fazer batelar reações que 4,5 gramas, etc e tal. Né? O Glauco tá aqui, né? Então a gente começou isso aqui, depois o Pedro Arroio começou a fazer uns negócios lá em Maringá. Agora o pessoal de Florianópolis está fazendo também. Aqui no Rio tem pessoal o Leonardo. Então eu tô pilhando a galera, a gente começou a fazer uma pequena comunidade que consegue fazer esses materiais e a gente consegue fazer bem, melhor do que americano. Eu tô com esse projeto com a Europa, a gente tá ensinando ele
para fazer, porque essas relações interinstitucionais são interessantes, porque usualmente a gente vai para aprender muita coisa, a gente tem mais para ensinar do que a gente tem para dar, né? Além de mão de obra, né? Aqui está mais equilibrado essa coisa, né? Mesmo nos Estados Unidos não tem muita gente. Em Los Angeles, explicando lá o pessoal onde eu trabalhei, como é que faz coffee lá. Tá? Enfim, então bem legal. Então dá para brincar de tudo. Tá? Você imagina, vocês vão material poroso, você consegue desenhar para um determinado tema específico, você consegue fazer bom, bonito e barato, dá para. E os colaboradores podem passar as carreiras inteiras brincando dessa coisa, tem um bocado de brincadeira. Fiquei muito feliz que o Yagi ganhou o Nobel. Acho que foi merecido, especialmente quando ele conseguiu capturar água da água. Eu falei, cara, quando ele capturar água do ar, ele resolve o problema de água potável, resolve o desértico. Ele é filho de palestino, refugiado na Jordânia, foi faxineiro nos Estados Unidos e terminou ganhando o prêmio Nobel. Aquele realmente. E dormiu até os 15 anos de idade, ele dormia com as cabras dentro de casa. Ele e a família toda, todo mundo no mesmo ambiente, dormindo com os animais. Mais de cabrinha, o bode, etc e tal, e daí virar o prêmio Nobel realmente, tá? Oportunidades assim, interessante, que a brincadeira é a estrutura propriedade, né? Coisa que eu sei que vocês têm interesse aqui também. E legal que o Fred gosta muito também, isso é a física e química viu um seminário do Fred excelente lá no Instituto de Química, eu fiquei tão feliz, fiquei orgulhoso até, falei, cara, que bom que tem o Fred, daquele deu lá sobre essa coisa da físico-química, da pressão dentro de poro e coisa do tipo, eu achei bem legal. Mais uma vez agradeço, obrigado pessoal que está remoto aí, quem quiser me contactar, tá vendo? Uma foto melhor, né? Tá aqui meu e-mail. A gente tem financiamento aqui, ali, acolá, então eu agradeço principalmente a atenção de vocês. Obrigado, gente.